começar aí, professor? Tá, beleza. Então tá. Então, boa tarde, pessoal. Nessa tarde fria aí, né? Tá todo mundo agasalhado, tá um friozão aqui em Montenegro também. Nós vamos ter essa aula aí de Mendeley, tá? Então, deixa eu apresentar. Eu sou o Pedro, sou doutorando aí do grupo, né? Eu supervisiono junto com a Nanda, com o Arthur, o subgrupo de futebol e voleibol, tá? Para quem ainda não me conhece, tem alguns rostos novos aí. Eu vou estar apresentando a aula sobre o gerenciador de referência, tá? Na aula do Arthur, a gente aprendeu sobre buscas, e hoje, na aula da Bruna, perdão, a gente também viu sobre a revisão de literatura, e hoje a gente vai estar aprendendo por meio de um software como a gente pode organizar a nossa biblioteca de referência, tá? Então, o que a gente vai usar hoje é o Mendeley, que ele é um software gratuito, né, de acesso livre. Então, essa aí é a escolha. Tem outros softwares que a gente pode utilizar, mas por ser um software de fácil acesso, a gente vai usar como exemplo o Mendeley, tá? E durante a aula eu quero que vocês perguntem, tirem dúvidas, porque a gente não vai conseguir fazer a prática pelo momento que a gente está vivendo, mas as perguntas podem auxiliar depois em possíveis problemas que vocês vão tendo, tá? Então, o local que a gente vai fazer a nossa reunião hoje vai ser na plataforma Zoom. A duração é de aproximadamente 1 hora, eu acredito que seja um pouco menos que isso, tá? A ideia, então, é capacitar vocês para utilizarem o programa, tanto ele como um gerador de referências, quanto uma biblioteca de estudos, ou seja, onde vocês poderão estar guardando PDFs, livros e tudo que vocês tiverem aí de interesse, tá? A avaliação de vocês vai ser por meio da participação de vocês em aula, tá? A gente não vai ter a parte prática, mas vai ser a participação de vocês, então, a forma de avaliação. E o material que eu preciso para estar apresentando para vocês é o computador com o programa instalado e o Word, tá? E quem vai utilizar também esse programa, se tiver a vontade de estar fazendo em aula também, junto, tem que ter esses dois programas, tá? As referências no próprio site do Mendeley, tá? Então, é uma das referências que vocês podem buscar posteriormente. E também a gente pode buscar lá no site da URGS, tá? Da biblioteca da URGS tem bastante conteúdo e ele dá um aporte aí para vocês estarem utilizando com mais facilidade. Tá gravando, né? Perfeito. Essa aula vai ficar gravada, tá? Ela também tem um passo a passo, caso vocês queiram não seguir pelo vídeo, mas sim pelo passo a passo. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, além de perguntar para mim, podem ir por meio da análise de vídeo aí, tá? Então, o que a gente vai estar falando nessa aula? De maneira inicial, a gente vai entender o que é o programa, tá? Como baixar o programa, essa é uma etapa que geralmente tem algum problema, certo? Essa parte de baixar e fazer o cadastro. Depois, como a gente pode importar alguns arquivos para dentro do programa. Além disso, como a gente pode fazer ele conversar com o programa Word, né? Ou seja, fazer uma relação do Mendeley com o Word. Aí, a gente vai trabalhar depois como a gente pode gerar a referência propriamente dita pelo programa, organizar a nossa biblioteca no desktop, ou seja, no nosso computador. Ela pode ser também feita de maneira online, mas o exemplo hoje vai ser no computador. E eu vou apresentar para vocês algumas sugestões do programa e como a gente pode também trabalhar com a ideia de biblioteca online, tá? Mas como uma questão de consultar os estudos de maneira online. Então, deixa eu só arrastar a janelinha aqui para o lado. Então, o que ele é o programa, tá? O Mendeley é uma ferramenta gratuita com a versão em desktop e online que ajuda você a referenciar, ou seja, o principal papel dele é gerar referência, tá? Só que, além disso, a gente consegue também armazenar como uma biblioteca de estudos, ou seja, lá desde o meu trabalho de conclusão de curso, eu venho armazenando estudos e ali eu consigo ter uma gama de conteúdos já armazenadas, tá? E, além disso, eu consigo compartilhar essas pesquisas com outras pessoas, tá? Então, o principal papel dele é
referenciar, mas ele também tem todos esses outros fatores. E a questão de ser gratuito, né, é bem importante, porque possibilita que a gente pegue o conteúdo da aula de hoje, já saia aplicando e não precisa pagar nada além de só utilizar, tá? Então, tentar vender a ideia aí por que é bom utilizar o programa, tá? Tem muita gente que não é obrigatório utilizar um gerador de referências, mas eu sempre utilizei desde o meu trabalho de conclusão e aconselho a todo mundo a utilizar, tá? Tanto esse ou pode ser o EndNote também, não tem problema. O que acontece? Geralmente a gente faz um trabalho de conclusão de curso, a gente faz um artigo e nesse trabalho a gente tem que pegar e referenciar os autores que a gente usou como base, tá? E aí a gente faz todo o processo e entrega lá para a banca, né? A banca de TCC, dá uma olhada e ela olha e vê que ela já é uma banca que conhece muito, né, o trabalho e vê que tem um erro na citação, tá? E aí posteriormente você quer colocar no Lume ou quer colocar lá quer publicar esse artigo. Então tem duas opções: ou você faz tudo à mão, né? Altera todas as referências à mão, ou a gente tem a opção de usar um gerenciador de referências antes e aí depois, com um clique só, pegar e fazer uma correção. Ali, então, um exemplo onde está marcado em verde, digamos que eu errei no texto, né? Era com 2 T's ali a citação, e aí com apenas um clique lá, eu mudo tudo de uma vez, tá? Além da escrita do nome estar errado, ao ano de publicação. E isso tudo de maneira simples, em questão de segundos ali, está tudo arrumado no texto inteiro, tá? Então, essa é a primeira vantagem de usar um gerenciador de referências. Além disso, tá, a gente tem a opção de, beleza, eu fui lá e escrevi todo o meu trabalho num formato, tá, da ABNT, porque é cobrado pela URGS a ABNT. E aí eu quero posteriormente publicar esse artigo. Só que na revista alvo que eu quero, a norma não é Vancouver, tá? Então, ou seja, vai da ABNT, que normalmente é o nome escrito, para Vancouver, que é o número, certo? Então, eu vou ter que passar um por um, e aí segue várias ordens, né? Tem revistas que sugerem que a gente faça em ordem alfabética lá da citação, e elas que vão indicar a numeração no texto, como também a primeira ordem de aparição. Então, é uma confusão, tá? Então, é mais uma vantagem de estar usando esse programa, que é o seguinte: com apenas um clique também, a gente pega e muda todas as referências para número e ele não perde o vínculo, tá? A gente pode modificar o texto e ele não vai perder o vínculo com a referência que estava ali embaixo, certo? Então, é outra vantagem aí. Pedro, e além disso, uma dúvida. Pode perguntar, claro, no meio? Com certeza, com certeza. Mas é do item anterior. Se caso se caso tu escreveu a referência errada, enfim, se eu alterar a primeira referência ali, né, do autor, automaticamente todo o texto vai ser alterado também? Boa pergunta, Bruna. Assim, ó, a alteração no texto, ela não indica que vai ser alterado em todo o trabalho. A gente tem que sempre alterar no Mendeley. Então, não sei se eu te respondo, a gente vai trabalhar isso durante a aula, mas a referência sempre tem que ser alterada no programa, e aí a gente atualiza o programa, né, o documento, e aí ele faz em todo o documento. Tá? Agora eu entendi. Então, provavelmente essa referência estava errada lá no Mendeley, assim. Isso mesmo. Aí eu corrijo lá e quando eu atualizar vai corrigir tudo. Isso, perfeito. Era isso. Tá bem. Nada. Beleza. Então, e aí uma grande vantagem também, que ao final do texto, aí tem pessoas que são bem organizadas, que vão lá e fazem toda a citação bonitinha, escrita, tá para entregar, aí tem um dia antes para entregar e tem que fazer toda a bibliografia, que é a parte final lá, tá? Que é onde fica toda aquela lista de artigos. E aí, aqui eu não tenho a figura, a gente vai ver lá como é que gera também. Aí o programa ele faz toda a organização para vocês, e é uma terceira vantagem aí de estar usando um gerador de referências, tá? Então vamos para a aula propriamente dita. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui a aula, tá? Não precisem estar fazendo.
Depois esse material fica para vocês. Eu vou ensinar vocês a baixar, porque ele algumas vezes ele tem algum probleminha, de acordo com onde vocês baixem. E aí depois também é cadastrar. Por que que isso é importante? Porque, pô, legal, Pedro, eu gostei muito da aula. Só que no momento que vocês não conseguem usar, acaba caindo sem apoio. É uma história legal e tal, um programa bom, mas no computador não funciona. Então, é a importância de estar aprendendo aí a baixar no local certo, tá? Então, eu trabalho com duas opções. A primeira opção é no site, tá? O site vai ficar na aula, eu vou entregar os slides para vocês também. Então, no site lá do programa, vocês vão entrar lá em download, certo? Aí, depois, vai abrir uma aba perguntando qual é o programa que vocês usam no computador de vocês, tá? Se ele é um Mac, se ele é um Windows. Então, eu baixei, no caso aqui, o meu para Windows, tá? E aí, depois, faz o download, faz a instalação normal, certo? O que que acontece? Quando eu tive um problema com ele, que é o seguinte, a versão atual, ela baixa com problema. Ou seja, em alguns computadores tu instala e não consegue usar. Então, a alternativa é baixar uma versão anterior. Só que no site do Mendeley não tem essa opção, porque ele sempre coloca o link atual. Então, o que que surge como opção? É entrar nesse site aqui que eu estou dando para vocês também em cima, tá? Que ele tem todas as versões do programa. Então, vocês podem entrar lá e baixar, por exemplo, a versão 1.17, que ela funciona corretamente, tá? Aí, caso não dê essa versão, dá para tentar outras, certo? Aí, dá para fazer a atualização do programa depois, que ele continua funcionando, e caso dê algum problema, volta para a versão anterior, tá? Então, a primeira dica aí é estar utilizando versões anteriores, caso a versão lá do site não funcione. Segunda dica importante aí em relação a cadastrar, a fazer o cadastro no Mendeley, tá? Então, a gente vai aprender aí como cadastrar e, caso dê problema no cadastro, também como liberar ali por meio dos cookies, tá? Então, eu vou lá no site do programa também, entro em criar a conta, tá? Eu vou criar a conta lá, e aí, neste momento, eu vou colocar um e-mail que eu quero que ele seja o meu e-mail do programa. Aí eu coloco em continuar, e o que que acontece? Por vezes, o programa ele vai pegar e vai entender que tu já existe, que ele vai não possibilitar abrir a parte do cadastro, tá? Porque ele é um cookies. Então, eu preciso liberar isso no site, tá? Então, o que acontece? Eu vou lá embaixo, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui embaixo, certo? Na flechinha, e colocar, ele vai te dar a instrução de como eu posso liberar a utilização da página de maneira correta. Então, eu clico lá. No caso, o exemplo que eu tenho é com o Google Chrome, tá? Só que tem outros aqui, outros programas que eu posso utilizar, e aí também ele vai dando a dica de como fazer essa liberação. Então, no Chrome, eu clico lá, ele vai vir para uma aba aqui, ele vai te dar toda a instrução, então eu faço todo esse passo a passo no Google Chrome, tá? E aí, ao final, eu vou pegar, coloco lá o site, né, que esse site aqui, para liberação dos cookies, e aí eu coloco em permitir, tá bem? Então, ou seja, eu consigo pegar e fazer com que a página ela seja lida da maneira correta, e aí eu faço o cadastro normal, tá? No Mac, eu acho que não acontece isso, é mais em quem usa o Windows, certo? Esse passo a passo vai ficar também para vocês, e caso vocês tenham dúvida, é só entrar em contato. Tá? Então, beleza. Vamos agora para a primeira tarefa de uma aula, né? Que essa foi uma aula pensada em aula prática. O que eu quero que vocês façam é baixar o programa e fazer o cadastro, tá? Hoje a gente não vai estar fazendo essa aula prática, mas fica como tarefa para vocês irem seguindo de passo a passo, certo? Agora, a gente vem para a parte do programa propriamente dito, que é como a gente vai importar os arquivos, tá? Um arquivo pronto, um arquivo bonitinho, importar um arquivo com erro, certo? Como a gente pode corrigir esse erro e importar uma referência e acoplar lá o PDF, certo? Então, essa aula aqui, como eu falei, está todo passo a passo aqui, mas eu vou fazer ela no meu computador, tá? Então, é o seguinte. A ideia, primeiro, então, é baixar o programa. Eu fiz lá o download do programa.
Todo mundo vendo minha tela aí? Tranquilo, né? Beleza. Sim. Então, baixei o programa, perfeito. E aí agora eu vou pegar e fazer o login, tá? Já criei lá. Esse aqui é um login que eu criei para a aula que eu dei na cadeira da Rochelle, na Sojipa, tá? Então, ele tá com o nome da Sojipa. Eu uso de exemplo aqui, tá? Coloquei o login, a senha, e tem a opção de deixar logado, tá? Então, toda vez que eu entrar, a minha biblioteca vai abrir automaticamente. Eu não uso esse, eu uso o meu, tá? E aí aparece um monte de artigos. Só que como eu vou entrar em uma conta limpa aí para a gente fazer o passo a passo. Então, vou esperar um pouquinho. Vamos ver se vai rodar. Senão o computador não vai sofrer com frio. Aí. Aqui ele dá um passo a passo inicial de como a gente pode trabalhar com o programa, tá? Então, vamos lembrar lá. A gente tem 3 tarefas, né? Que é importar um arquivo pronto, importar um arquivo com erro, importar uma referência e depois acoplar o PDF. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em cima, tá? E vou adicionar o arquivo. Tá? Então, beleza. Cliquei. Agora eu vou vir na pasta onde eu quero, onde vai estar o arquivo. Tá? Deixa eu ver aqui. E tá? Tarefa 1. E vou abrir. Tá? O primeiro programa aqui, que é o 1. Aí coloco lá, já vem o meu PDF bonitinho, tá? Então vocês aprenderam aí a baixar um programa, um PDF na biblioteca de vocês, e ele já vem com toda a instrução. E além disso, se eu clicar no PDF, ele aparece todo o artigo aqui, tá? Tranquilo? Beleza. Agora eu vou baixar o arquivo 2, tá? Então esse aqui é um arquivo sem problema nenhum. Eu venho no arquivo 2 aqui e baixo ele também. O que acontece, tá? Esse arquivo aqui, ele é um arquivo que eu baixei do Lume. Normalmente o Lume, ele não vem, o PDF não vem bonitinho como vem no artigo que a gente baixa lá da página da nossa busca, tá? Então o que acontece? Ele viria aqui, esse exemplo aqui, como eu já usei essa página, ele corrigiu. Tá? Esse artigo ele corrigiu. Digamos que ele venha e puxe uma referência errada, tá? O artigo foi o documento, ele foi realizado em 2015, mas por algum motivo ele aparece lá como uma citação de 2016, tá? Então o que acontece? Como a Bruna perguntou, onde eu posso pegar e alterar os dados do PDF, tá? A partir do momento que vocês colocaram o arquivo aqui dentro, a alteração ocorre sempre nessa aba lateral, tá? Então, ela pode vir fechada ou não, tá? Então, Pedro, o artigo lá, ele pede que o nome, ele seja sempre tudo em maiúsculo. Eu vou modificar lá no texto? Não, eu vou modificar aqui. Então, eu vou escrever tudo em maiúsculo. Pedro, o arquivo veio lá de 2015, tá? Só que o arquivo veio de 2015 ele puxou a referência de 2016. Então, eu venho aqui no programa e altero para 2015. Correto? Então, é assim que vocês vão alterar o cadastro do PDF. Então, aqui vai o nome, o título, tá? Aqui vai os autores, certo? Sempre o sobrenome em primeiro, o que vai aparecer primeiro lá na citação vem primeiro, aí depois o primeiro nome. Ele dá a dica ali, ó, da ordem. Eu dou um espaço, acontece a mesma coisa. Tartaruga, e aí o nome, certo? Do orientador ali. Aqui, o jornal, onde é que foi publicado, certo? No caso aqui foi no Lume, da URGS. Aqui, ele vai dar o resumo, caso venha o documento com resumo. Pedro, pô, eu preciso fazer eu tenho um artigo, mas eu quero ter uma leitura fácil do resumo. Mas não veio o resumo, mas eu tenho um arquivo. O que eu posso fazer? Eu venho, pego aqui na página, resumo,
copio, né? Digamos, copiar até aqui e coloco lá nos resumos, tá? Então, a edição, ele vem sempre a partir daqui, tá? Alguma dúvida até aí? Nada de dúvida, seguimos. Então, agora, eu vou fazer a importação de um arquivo que a gente usa muito lá nas nossas revisões sistemáticas, tá? Que é o seguinte, eu vou pegar e baixar um arquivo, o qual ele só tem o indicativo de título, a revista, os autores, mas ele não tem o documento propriamente dito. Então, eu venho, abrir ele, e ele não tem o PDF vinculado. Então, não adianta eu clicar nele, que não tem o PDF junto, tá? Então, muitas vezes que a gente faz um processo de revisão é baixar todos os arquivos aqui, como a gente aprendeu em aula. A gente lê título, e aí depois a gente lê resumo. E aí, num segundo passo, a gente pega e quer colocar os arquivos aqui vinculados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui embaixo, venho em arquivos, adicionar, e aí eu procuro o arquivo correspondente, que é o 1, que é o do primeiro artigo lá, e eu coloco em abrir. E aí ele abriu e vinculou um arquivo lá. Então agora eu consigo também acessar aquele arquivo via aquele documento. Tá bem? Hein, Pedro? No Oi. exemplo que tu deu ali do 2, onde tu fez as modificações, a partir do momento que tu faz as correções, vamos dizer assim, desse PDF que tem algum erro, ele automaticamente já fica salvo. Ele fica salvo no Mendeley, tá, Nanda? Sim. O que acontece? Tem duas opções, digamos, de atualização, tá? Essa aqui no Mendeley é uma atualização online, ou seja, ele vai pegar e vincular todas as suas contas e vai deixar arrumado. Aí, depois quando a gente for trabalhar lá, no documento, que é esse documento aqui, eu preciso fazer isso aqui, ó, refresh, para ele atualizar. Okay. Entendeu? Tá, mas lá no Mendeley ele vai, o que tu modificar, ele automaticamente já está salvo, já está modificado. Salvo. Perfeito. Já está modificado. Tá, ótimo, obrigada. Beleza. Tranquilo. Tá? Não tem um salvar, não tem um sair salvar, não tem isso aí, tá? Beleza, boa pergunta aí. Então, a gente já fez os 3 exercícios, tá? Que é de importar o arquivo pronto, que é o primeiro, importar um arquivo com erro, né? Que depois, que é o que a Ananda perguntou agora, a gente conseguiu solucionar, e importar uma referência e depois vincular um PDF, certo? Tem todo o passo a passo aqui, tá? Aí tem as 2 tarefinhas que vocês podem fazer depois, que é importar arquivos e corrigir. E agora a gente vai falar sobre a questão de transitar entre a informação do programa e depois como ele vai trabalhar lá no Word, tá? Então, a gente vai aprender também aonde é que ele está situado lá no Word. Então, eu venho aqui no programa, tá? Quando vocês instalarem a primeira vez, mesmo que vocês tenham o Word, ele não vai fazer a instalação do plugin, tá? E aí vocês vão vir nessa aba aqui em cima e colocar instalar plugin para o Word, tá? Eu não vou clicar aqui porque o meu já está instalado. Feito isso, eu vou abrir. É importante que todas as páginas do Word devem estar fechadas, tá? Excel e tudo mais, tá? Tudo do pacote Office. Aí depois ele vai vir e aparecer aqui, ó. Tô lá na página inicial. Se eu clicar em referência e não tiver o Mendeley instalado, não vai ter essa aba aqui, ó. Tá? E aí, como é que eu tenho a certificação de que está instalado? Após a instalação, apareceu todo esse aparato aqui, que é o programa. Tá? Então, a partir daqui, eu já sei que o plugin está instalado. Então, feito isso, a gente fez a conversa entre o Mendeley e o Word. Tá? Mesma coisa, tem todo o passo a passo aqui, e a tarefa é instalar o plugin no Word. Tá? Beleza, agora que a gente fez todo o processo de instalação, de login, e agora a gente sabe vincular, a gente vai para a parte legal mesmo do programa, que é gerar as referências, tá? Então a gente vai estar trabalhando com a questão de gerar uma referência única, mais de uma referência, ou seja, numa mesma citação tem mais de uma referência, com o autor na frase, o que acontece quando a gente escreve com o autor na frase, como a gente pode alterar isso no programa. A gente vai aprender a alterar o estilo da referência, corrigir as referências, que é o que a gente fez lá naquele primeiro exemplo que a Bruna perguntou, e também como a gente pode atualizar
os dados corrigidos, que foi o que a Ananda perguntou, tá? E aí, ao final, a gente vai gerar uma bibliografia. Então, vamos lá. Então, primeiro, gerar uma referência única, tá? Eu vou abrir aqui meu Word. O que acontece? Eu resolvi utilizar já um documento que ele já tinha umas referências anteriores, porque normalmente é o que acontece, tá? Eu vou lá, escrevi meu trabalho de conclusão, estou no final da etapa, e aí vem o Pedro e me dá uma aula sobre Mendeley. E aí eu vejo que é importante usar o Mendeley. O que eu faço, tá? Então, a referência já está aqui, certo? Só que ela não está vinculada ao Mendeley. Como é que eu sei disso? Eu vou clicar em cima dela e não modifica nada, certo? Ele é como se fosse uma escrita normal, tá? Então, eu quero essas referências que elas virem vinculadas ao Mendeley. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, que vocês já aprenderam, é baixar essas referências aqui no Mendeley. Então, eu vou lá, adiciono, eu venho na pasta lá onde está minhas referências. Vocês podem ver que aqui nesse exemplo são todas as referências sem o PDF vinculado, tá? E aí caso vocês queiram vincular o PDF, eu já mostrei lá para vocês. Então, eu posso ir uma vez só, seleciono tudo e coloco em abrir. E aí ele baixou todas as referências da maneira que eu quero, tá? Autores, título, ano, revista de publicação, uma coisa bem interessante. Se eu quero alterar, digamos que eu vou enviar para uma revista que é o idioma inglês, normalmente eles pedem que isso não aconteça, ó. Tipo, que tenha maiúsculo nas palavras depois da primeira palavra do título. Então, o que eu posso fazer é vir aqui e alterar aqui, tá? E o que acontece é mais fácil de eu enxergar, porque eu só ir passando o olho, ó. Essa tá ok, essa tá ok, essa tá ok, e assim por diante. Então, eu consigo fazer uma análise. Da mesma forma, o nome da revista. Eu consigo pegar e passar e conferir uma por uma se elas estão de acordo com o mesmo padrão, né? Por exemplo, aqui eu estou escrevendo só com J, aqui eu estou escrevendo journal. Então, eu tenho que adotar um padrão e aqui eu posso ver qual é o padrão que eu estou adotando, certo? Então, beleza. Então, incluir aqui, lembrando que eu sempre tenho que pegar e alterar aqui no Mendeley. Agora, eu quero fazer a citação dessa citação que eu chamei de citação única, tá? Então, eu vou lá no programa e venho aqui. Uma dica importante. Dá para fazer a citação por aqui, tá? Direto. Mas sempre procurem abrir o programa antes. Então, abre o programa e depois faz a citação, tá? Inserir a citação. Aí ele vai te perguntar, já tem uma citação com o modelo, tipo, já tem uma palavra com modelo de citação, você realmente quer escrever em cima? Eu quero. Aí, tem a opção de pegar e colocar aqui, certo? Só escrever aqui. Eu não gosto muito, porque ele vai procurar o nome do autor e aí ele pode ter mais de um artigo, eu não vou saber qual é, tá? Porque isso aqui são 2 artigos, normalmente vai ter vários artigos. E aí eu tenho a opção de ir para o Mendeley. Então, eu vou no Mendeley e seleciono qual que eu quero. Era o Sattler lá, 2015. Então, eu venho aqui e coloco em citar. Tá? Aí ele vai citar. Um problema que é normal de ocorrer, certo? É o seguinte, eu olhei aqui, é a referência que eu quero, só que eu quero me certificar de que é a referência. Então, eu faço assim, ó, eu volto para a página. Aí eu olho, tá, beleza, é a referência mesmo. Aí eu volto para o Mendeley. Aí sumiu a aspa. Tá? O que acontece? Eu tenho que ir lá de novo. Toda vez que eu mudar a página, eu tenho que ir lá e coloco inserir citação, sim, ir ao Mendeley, e ele aparece de novo. Tá? E aí eu clico lá e ele citou. Tá? Ele vai dar aqui o carregando. Beleza. Tá? Podem até ver que está num estilo diferente daquela ali. Então, aqui agora eu sei que é uma citação do Mendeley, que ele aparece lá, ó, editar citação. Certo? Beleza. Dúvidas? Não? Tranquilo? João, Agora, oi, pode falar. volta para aquela referência ali. Uhum. Ali, e se eu quisesse, se a revista pediu, por exemplo, tá?
que todos os nomes dos autores fossem todos em letras maiúsculas, que nem estava antes. Ou que fosse o Sattler et al., por exemplo. Tem como mudar isso? Assim, ó, tem duas opções, tá? A primeira, que é a mais aconselhada, é tu pegar e baixar um estilo de revista, tá? No caso, eu baixo o estilo da revista que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou usar dessa revista aqui, tá? E aí, caso a revista peça que seja em minúsculo ou maiúsculo, ou et al., como tu deu exemplo, ele faz toda a organização. Entende, Cláudio? E a segunda opção é assim, ó, quando eu não tenho um modelo de revista, daí eu tenho como pegar e numa referência, um estilo parecido, tá? E aí eu edito lá no programa, só que isso aí é bem avançado, assim, eu não domino tão bem, já fiz, né? Até aprendi com o Henrique isso, a gente pode mostrar depois no final da aula como fazer isso, mas aí eu tenho que fazer uma edição em cima do formato, porque daí o formato vai ser aplicado na página, tá? Aqui daí assim, ó, na prática, se eu mudar aqui, vai mudar lá? Não, entendeu? Porque ele só muda o título lá embaixo, mas aqui não. Aqui é o estilo da revista, tá? Tá. E aí as revistas geralmente têm isso para baixar? Geralmente tem, geralmente tem. Não prestei atenção, mas tá, obrigada. Eu vou mostrar ali como é que faz os estilos também, daí mas essa pergunta é ótima, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu quero agora como é que eu vou citar mais de uma referência no texto, certo? Então, eu vou pegar o exemplo aqui. Eu vou lá, tenho mais de uma referência. Tá, ela tem 2 autores, não significa que são 2 referências, tá? Só para deixar claro aí para os alunos da graduação. Porque são do mesmo estudo, tá? Os autores. Eu quero 2 referências, significam 2 estudos. Então, eu vou pegar essas 2 referências aqui, tá? Então, eu vou sublinhar aqui, certo? Venho lá, Open Mendeley, né? Ou inserir citação, e se estiver fechado, abro o Mendeley. Ele vai fazer a mesma pergunta, eu coloco sim, tá? Vou lá no Mendeley. E agora, que tem que ter um pouco de cuidado. O que acontece? O autor era o mesmo, o primeiro autor, mas o arquivo não era, o estudo não era o mesmo dele. Então, eu tinha um de 2012. Então, eu venho e clico aqui, tá? Então, eu vou pegar e eu quero fazer uma citação em conjunto. O que acontece? Aperto Ctrl e seleciono também o outro arquivo que eu quero, tá? Lembrando, se vocês saírem dessa página e voltar, ele tira aqui, ó, ele vai tirar a aspa, né? Lá em cima sumiu, mas ele não tira essa seleção. Então, eu venho aqui, inserir citação, vou ao Mendeley, e aí eu coloco aqui, ele já está selecionado ali, e eu apertei, tá? E aí ele fez a citação com mais de um autor, mais de um arquivo, mais de um estudo, tá bem? Agora, a gente vai trabalhar como eu consigo modificar quando eu escrevo com um autor na frase. Ou seja, eu quero falar que o autor fez aquilo, tá? O que acontece? Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui. Se fica mais fácil de entender aqui, tá? O que acontece? Eu quero colocar que minha referência está no Mendeley, eu vou dar um exemplo que eu vou colocar ele aqui em cima, tá? E aí eu quero deixar um vínculo do Mendeley, mas escrever que segundo Sattler, tá? Vírgula, o desempenho no voleibol, enfim, eu coloquei ele dentro do texto, tá? O que acontece? O Mendeley, até hoje, ele não tem a opção de botar o autor dentro do texto. Então, eu tenho que fazer uma edição à mão, tá? Então, eu vou simplesmente apagar aqui, tá? E aí ele vai me falar a seguinte pergunta. Você tem certeza que quer continuar editando de forma manual? Tá? É importante fazer isso, eu vou colocar que sim. Se eu colocar que não, ele vai transformar de novo
na mesma referência. Então, eu coloco que sim. Por que é importante fazer assim e não simplesmente escrever à mão o arquivo? Porque na hora de gerar a nossa bibliografia lá embaixo, ele não vai vincular. Então, pode ser que a ordem desconfigure, tá? Pode ser que ele entenda que tem menos artigos, porque ele não vai entender. Se não tiver esse vínculo, ele não entende, tá? Beleza? Então, deixa eu só arrumar aqui. Certo? Aí, beleza. Ficou aqui o autor. Segundo o autor, o desempenho no voleibol está relacionado à capacidade. Então, beleza. O que acontece? Ele vai acabar, por vezes, perguntando, quando te dá o refresh aqui, se vocês querem continuar a edição à mão. Vocês colocam que sim. Tá? Essa é a alternativa para citar com o autor no texto. Beleza? Agora, eu quero alterar o estilo de referência. É o que a Cláudia comentou ali comigo. Tá? E aí que começa a parte boa do programa também. Eu vou lá, já fiz a citação aqui, já fiz a citação aqui. E aí eu quero mudar. Daí eu tomei uma negativa lá de um artigo, eu quero mudar. Aí eu quero uma que tem uma base de referência que é numérica. E aí eu clico aqui e ele mudou. Aqui. Tá? Ah, Pedro, ele não mudou aqui. Não, porque eu pedi para continuar editando à mão. Certo? Tá? Aí quando ele der aquela frase de tirar a edição à mão, aí vocês colocam que não. Tá bem? Então, ali ele transformou em números. Correto? Beleza. Só clicando ali no estilo da citação. Agora, como eu posso corrigir as referências? Tá? Que é o que a gente falou lá no início, que a Bruna perguntou. A partir de agora, eu não altero mais o texto, porque senão ele vai pedir toda hora que você quer continuar editando à mão, e aí se alguém que pegar o documento for lá e dá uma atualizar, e aí pega e desconfigura tudo. Então, a partir de agora, eu sempre altero aqui, tá? Digamos assim, ó, esse autor, aqui o estudo está errado, não era 2015, é 2016, tá? E aí eu já alterei aqui. Alterou lá, deixa eu só ver se aqui. Agora ele vai alterar porque eu vou botar quando eu pedir para ele mudar, ele vai atualizar também. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se ele muda aqui. Acho que aqui ele não vai fazer. E... Beleza, ele já altera lá. Tá? Caso eu não tivesse feito isso, agora eu vou pegar a referência daqui, tá? Venho aqui e volto para 2015, tá? 2015. Agora lá no texto tá 2016. Aí eu dou um refresh e ele vem 2015. Tá bem? Então a alteração a partir de agora é sempre lá no programa. Tá? Pedro, tá me ouvindo? Agora, claro. Ah, tá. É que antes eu estava tentando falar e não consegui. Eu passei um pouco do tempo, mas era sobre a edição manual ali. Se puder botar no texto lá de novo, por favor. Só um detalhe, assim, que quando tu faz essa edição manual e tu configura conforme a norma que tu tá escrevendo, se por algum motivo tu tiver que trocar a norma e a norma descrita ao longo do texto, como tá ali segundo fulano de tal, for diferente, tu tem que ir lá e mudar manualmente. Ela não entende. Sim. Quando tu muda a norma, a edição manual fica como tu tinha deixado. Então, só para cuidar isso aí também. Até, Henrique, muito bem lembrado isso aí, e acaba que a gente acaba adotando a estratégia de não escrever mais assim, né? Com tanta referência com o autor dentro, né? Porque como a gente conhece já um pouquinho do final do processo, esse processo de referência parece super bobo, mas depois a gente está cansado no final do artigo e demora. A gente às vezes perde semanas para fazer isso por questão de estar cansado. Então, uma opção é já escrever sempre com o autor dessa forma aqui, não citando ele dentro do texto, tá? Até que fica uma leitura menos truncada, né? Fica mais leve a leitura, tá bem? Obrigado aí por acrescentar. Pode falar. Eu tava agora vendo ali no Word e que eu te perguntei se tinha que baixar, né, o estilo, mas tu pode baixar pelo Mendeley mesmo.
Pode. Eu Pode pensei baixar que pelo era menos. lá, tinha que entrar no site da revista, mas ali tu pode baixar tudo até BNT, né? Sim, pode baixar até BNT. Antigamente não. Antigamente dá para fazer isso, e aí algumas revistas, por exemplo, eles criaram os templates novos, aí tinha que vir e baixar na revista e colocar, um pouquinho mais complicado, tá? Mas acredito que agora esteja tudo aqui nos estilos, tá? Beleza. Aí, atualizar os dados corrigidos, foi o que a gente fez ali, tá? De colocar o refresh, ele atualiza tudo. E aí, por fim, né? Lá, eu vou demorar agora mais uma semana para fazer para gerar toda a minha bibliografia. Eu coloco lá, clico aqui e ele gera automaticamente, tá? Então, ele já gerou a bibliografia lá correta, certo? E conforme o modelo da revista que eu quero, né? Se é negrito no nome da revista, aí se vocês querem colocar que ele está disponível, uma estratégia que eu uso, ó, às vezes não é legal colocar isso aqui, porque tu não vai ter em todos os documentos. Aí eu venho aqui, ó, no programa, deixa eu ver qual é aquela referência lá, é o 2015, aqui, vou ver se está aqui, ó. Tiro fora o link. E aí ele não puxa. Vamos ver se ele vai sair fora aqui. Deixa eu... Acho que ele mudou... mudou de baixo. Daí ele tira fora o link, tá? É uma estratégia aí que eu uso, por caso eu não consiga, caso eu não tenha todos os links ali, tá? Então tá, pessoal. Então, a partir agora a gente aprendeu a gerar as referências. Pessoal da graduação, tem dúvida? Por enquanto não, tudo tranquilo. Beleza. Tá? Agora, o que acontece? A gente aprendeu tudo. O passo a passo também está descrito aqui no slide, então dá para fazer de uma maneira bem pontual ali. O que eu colocaria de tarefa para vocês, então, é gerar a referência única e gerar mais de uma referência, tá? Essas são as dificuldades aí que a gente pode aparecer e você tem que treinar, tá? Então, aqui é o exemplo de como eu estou fazendo isso, tá? Aí, assim, Cláudio, o que tu falou, ele tem no exemplo aqui também, tá? Que é como a gente pode pegar e baixar esse estilo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Que é o seguinte, eu quero um estilo que não tá ali nas minhas referências aqui, ó. Não estão aqui, tá? Então, eu tenho a opção de colocar ou mais estilos, ou vir aqui, ó. Estilo de citação, mais estilos, tá? Então, aqui vai ter todos que eu tenho baixado, tá? E aqui eu posso procurar mais estilos. Entende? Então, aqui eu venho, sei lá, a BNT. Eu não quero a BNT da URGS, eu quero a BNT da universidade aqui, no qual a Universidade do Paraná, ela se referencia em um modelo da BNT, tá? E aí eu boto para instalar ele e ele vai aparecer aqui, tá? Deixa eu ver se está aqui. Enfim, tem que aparecer. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Paraná, tá? E aí o que eu tenho que fazer é eu colocar para usar esse estilo. E aí eu uso esse estilo, ok, tá? E aí eu vou abrir meu arquivo aqui. Não está necessariamente no estilo, tá? Porque eu tenho que vir aqui no arquivo, colocar aqui, procurar onde é que está esse estilo aqui. E aí eu venho, Paraná, usar o estilo. Porque o que acontece? Aquele primeiro usar o estilo ali que eu pedi, ele vai ficar usando o estilo em todos os arquivos novos que vocês forem fazer. Como esse aqui já era um arquivo que era editado, eu preciso pegar e fazer esse caminho inverso ali. Tá bem? Então, feito isso, já aprendi também a usar os estilos diferentes, tá? Uma coisa importante ali que a Cláudia falou, que é o seguinte, ó, eu quero um estilo que não tem. Aí eu venho aqui, ele tem toda, ó, Cláudia, toda a instrução para vocês editarem uma referência. Então, pega um modelo conhecido,
faz uma pequena alteração e ele vira no modelo que vocês querem, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando com os seguintes itens, tá? A gente vai fazer essa troca. Então, a gente aprendeu ali a alterar o estilo da referência, corrigir as referências, atualizar os dados corrigidos e gerar a bibliografia, tá? Agora, a gente vai aprender mais sobre o item de organização da biblioteca, tá bem? Então, a gente vai aprender a marcar como preferido, marcar como lido, criar pastas, compartilhar as pastas, marcar o texto, comentar no texto e comentar fora do texto, tá? Então primeiro lá é marcar como preferido. O que significa isso? Eu tô lendo lá um artigo muito bacana, gostei muito desse autor, não por acaso, e aí eu vou lá e clico na estrelinha. Então ele é um arquivo que está como favorito, tá? Então ele está marcado como favorito aqui, é um arquivo preferido que eu posso pegar e depois elencar. Eu quero primeiro os favoritos, certo? E aí ele vem marcando. Eu gostei desse aqui também, então ele marca lá como favorito, tá? Beleza. Agora eu quero marcar como lido. Isso aqui o Mendeley ele faz às vezes automático e às vezes não, tá? Quando tiver o pontinho, quer dizer que ele não foi lido, mesmo que eu abri o arquivo, tá? Então eu posso fazer manualmente também. Ah, beleza, eu quero lembrar que eu li esse arquivo e eu tiro o pontinho ali. Então ele está lido, tá? E eu quero também marcar como os preferidos. E aí também posso ver e selecionar só os que foram lidos, que não foram lidos. Isso para quem faz revisão sistemática é bem importante, tá? Porque ele vai, às vezes são revisões extensas e a gente vai esquecendo. Então é legal ir pegar e ir marcando o que foi lido, o que não foi lido, tá bem? Agora eu vou pegar e eu quero organizar mais esses documentos, porque eles estão largados aqui no programa na questão da aba de todos os documentos. Então, todos os documentos que eu for colocar, eles vão aparecer aqui. Então, eu tenho a opção de criar uma pasta, que é a aula GPAT. Então, eu criei a aula, certo? E aí, não apareceu nenhum documento. O que eu faço? Venho em todos os documentos. Eu gostei, eu quero pegar só os preferidos. Sublinhei eles lá com Ctrl apertado. Arrasto ele tem que dar obrigatoriamente 2 linhas ali, ó. Arrastei e aí ele veio para cá, tá? O que acontece? Agora eu vou lá, eu não gostei desse arquivo, eu vou lá e deleto. Ele não deleta de todos os documentos, tá? Ele deleta só da pasta, certo? Então, agora é um fator de organização de vocês, já tem as pastinhas com os documentos preferidos, tá? Que vocês querem. Então, criei a pasta. Agora a gente tem eu não uso muito, tá? Mas ele é interessante, talvez, por exemplo, para situações como o grupo aí tem vários artigos do grupo e aí a gente quer compartilhar com várias pessoas, tá? Que é a questão de criar pastas compartilhadas. Então eu venho aqui em grupo aqui embaixo e aí faço toda a criação das pastas, tá? Então eu boto lá, o nome vai ser da pasta compartilhada, tá? Alguma descrição, eu quero tornar público, privado com algum acesso, privado com algum acesso, tá, vou tornar essa aqui pública, então eu vou lá, crio o grupo, coloco algum e-mail de convite ali, vou colocar o meu mesmo, e vou mandar um convite para quem eu quero, tá? Então eu mandei ali só para iniciar. E aqui, todo o arquivo que eu colocar aqui, se a pessoa aceitou o convite, ela também vai estar recebendo esses arquivos aqui, tá? Então, ele está de maneira compartilhada com várias pessoas. Isso pode ser legal para orientação, né? Ver os artigos que teu aluno está colocando, certo? E também, se quiser compartilhar alguns livros, enfim, algum material com outras pessoas, só convida ela e aí tá e aí já tá de maneira mais fácil todo o documento, tá? Então eu posso também, agora a questão de marcação de texto, tá? Da leitura, tem a opção de marcar no texto, comentário no texto e comentário fora do texto. O que é isso, tá? Eu vou pegar então esse arquivo aqui e eu comecei a ler ele, gostei desse estudo,
E aí eu eu quero marcar o texto. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Eu achei interessante a contextualização do autor, tá? Então eu venho aqui e coloco printar. Então ele printou de amarelo. Lembra aquelas dicas que o professor Cura nos dá de eu posso marcar de amarelo tal parte que me interessa, e aí se eu aprofundei eu posso falar e marcar um outro tema de outra cor, tá? Dá para fazer também. Então eu vou lá, clico em cima, venho aqui, altero a cor, quero vermelho, tá? E aí eu printo de vermelho. Então tem uma marcação mais geral e assim por diante. Eu quero pegar e marcar mais forte o texto. Eu vou lá, clico de novo e ele reforça a cor. Tá? Então, essa é a marcação para chamar a atenção. Agora, eu quero pegar, além dessa marcação, quero criar um comentário. Eu quero falar, meu orientador, eu achei interessante essa parte, o que tu acha? Aí eu vou lá e escrevo alguma coisa, tá? Para pegar e marcar como comentário no texto. Então, fica ali, a pasta está compartilhada e com alguns comentários, certo? Beleza. Eu quero pegar também, tem a opção de criar notas. Então, eu acho muito importante aqui, como o autor escreveu, já chamou atenção, só que eu quero fazer um resumo para mim desse estudo. Tá? Então, o que eu faço? Venho em notas aqui, e aí eu adiciono. Fala sobre pico de torque. E aí eu vou falando o que é interessante para mim, tá? E aqui embaixo ele também vai mostrando todas as observações, certo? Então fica, além de um documento que ele gera referência, ele também fica uma biblioteca super organizada, tá? Então, a gente aprendeu aí a marcar no texto, comentar no texto e comentar fora do texto, tá? Ao longo do tempo aí, quem trabalha com pesquisa vai vendo que isso é bem importante, porque a gente acaba trabalhando com diversas áreas. E aí demora, às vezes, meses para a gente voltar para aquela nossa área de origem, alguma coisa assim. Então, tá todos os comentários lá, vocês revisam e vocês vão lembrar do conteúdo. Tá? Então, tem todo o passo a passo aqui também. Tarefas. Marcar como preferência, marcar como não lido, criar pastas e compartilhar uma pasta. Tá? As mesmas tarefinhas ali, com marcação de texto. E agora, um outro fator legal aí que tem do Mendeley, tá? Que é a questão de sugestões, certo? Então, o que acontece? A gente vai estar colocando artigos aqui dentro, né? Que o programa entende que são como os artigos que a gente tem buscado, que é a nossa pesquisa. Então, eu alimentei ele com um monte de artigos sobre treinamento de força e voleibol, tá? E aí eu coloco aqui, ó, relacionados. E aí ele vai fazer uma busca na internet, buscando os arquivos relacionados. No caso aqui ele não buscou, deixa eu ver aqui. Tá. Não sei se é questão da internet, mas ele faz a busca aqui, tá bem? Deixa eu mostrar o exemplo para vocês aqui do arquivos relacionados, e aí ele faz ele busca estudos que são parecidos com o que eu coloquei ali. Então ele vai de acordo com o que eu vou alimentando, tá bem? Então é bem interessante aqui, se a gente está sem sugestão aí de pesquisa, tá difícil de achar algum arquivo, ele vem e procura arquivos relacionados lá na biblioteca do próprio Mendeley. Hein, Pedro? Tá? Essa busca, tu pode fazer ela relacionada a diferentes pastas ou ele vai fazer em relação a todos os documentos que tu vai ter nessa grande pasta? Não sei te falar, Ana. Eu não tentei isso aí, tá? Mas deixa eu ver aqui. Porque tu pode criar pastas de assuntos diferentes, né? Então, se tu fizesse uma busca relacionada e conseguisse que ele filtrasse pelo assunto da pasta, seria mais interessante. Mas foi só uma pergunta como um questionamento, não... Acredito que sim, tá? Eu acho que eu sei porque que ele tá dando esse problema. Até é legal ver isso. Ó. Eu vou tentar atualizar como, teoricamente, no banco online eu não tinha nada, né? Porque eu tirei. Aí ele entende que não tem nada lá. Então, eu vou pedir arquivos relacionados e ele não vai entender. Então, agora, deixa eu ver se deu isso aqui. Ó, não deu. Hoje tá com frio, né? E aí ele resolveu não funcionar. Tá?
mas eu garanto para vocês que funciona, tá bem? Beleza, sincronizou também, a importância de sincronizar os arquivos sempre, ó, modifiquei aqui, eu quero que que o online esteja sincronizado, então eu tenho que apertar no botão sincronizar, tá? Além disso, ele serve como material de consulta na biblioteca online, tá? Então, como eu atualizei ali esses documentos aqui, eu posso também vir no site do Mendeley, tá? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Beleza. E vou entrar lá no login. Ó, que bom, hein? Deu um problema bem no dia da aula. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Pessoal, acho que é algum problema na plataforma mesmo, né? Eu não tô conseguindo, por isso que eu acho que ele também não está fazendo a atualização lá, ou alguma coisa com a minha internet, né? Tá? Então, o que acontece? A gente pode fazer o login lá, online, no site do Mendeley, né? Ali, ele vai aparecer também artigos de sugestão, tá? Vinculados também a tudo que vocês estiverem colocando. Ananda, que tu perguntou, é importante. O que acontece? Às vezes a gente faz um estudo sobre voleibol, tá? E aí ele vai começar a te sugerir automaticamente um monte de estudos de voleibol. Ele vai te mandar no e-mail arquivos de voleibol, tá? E aí tu foi convidado a fazer um estudo sobre futebol. E aí tu recebe aquele arquivo, né? E coloca todas as referências dentro. Ele vai começar a te sugerir futebol, 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 tá? Então isso é bem importante. Então, aqui vai ser com essa cara aqui que ele vai abrir o programa, tá? Ele pode clicar em sugestão de artigos, que ele vai te dar toda a sugestão de artigos também no Mendeley Online, tá? Biblioteca, certo? Que é a nossa biblioteca online também, quando ela estiver sincronizada, bonitinha. Então, eu posso, não é desculpa, eu tô lá na sala e aí esqueci meu computador. Não é desculpa, ele está aqui. Eu posso fazer a revisão aqui também, desde que eu coloque em atualizar lá no meu Mendeley na minha casa, lá no meu desktop, e aí ele vai fazer a sincronização, tá? Além disso, eu tenho a opção de pegar e usar o aplicativo do Mendeley, tá? Aqui no celular eu uso, certo? É legal de às vezes pegar e para passar um artigo rápido para um aluno, né? Um colega, e também para fazer leituras rápidas, né? Então, obviamente, todo mundo aqui vai estar preferindo o Mendeley do que o Facebook, Instagram, né? Então, a gente pode usar também esses modelos aqui de aplicativo para fazer uma leitura rápida, certo? Então, tarefinha ali para vocês depois da aula é verificar os estudos relacionados, verificar os estudos sugeridos e acessar a biblioteca online, tá? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem com essa aula, que ela é uma ferramenta gratuita, então é um fácil acesso e por isso eu dou preferência também à utilização dela, tá? A gente consegue gerar referência de maneira muito rápida e quem tiver cada vez mais inserido aí no mundo acadêmico sabe que a velocidade nas ações aí são importantes porque é uma demanda muito grande, né? Ele permite organizar a biblioteca de estudos da maneira que você se interessar ali, criando novas pastas ou marcando, né? Dá para compartilhar essa biblioteca de estudos, se vocês estão fazendo um estudo em comum e vocês acham interessante que os artigos sejam colocados em um lugar único. E, além disso, ele também te possibilita receber sugestões de estudos relacionados com o tema em pesquisa que vocês estão no momento, ou enfim, aí tem que verificar se na pasta, como a Ananda colocou, tá? Esse é meu e-mail, obrigado pela atenção aí de vocês, e aí, precisando, pode entrar em contato aí que eu ajudo vocês, tá bem? Muito obrigada, Chons. Acho que
Finalmente consegui aprender de verdade, eu tinha muita dificuldade. Muito boa